Irmãos, pode tomar o vosso assento por vontade. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de poder aqui estar, com essa grande responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor, como o nosso pastor Heber já sempre falava, por pessoas tão especiais, né? Somos filhos de Deus. E quando subimos nessa tribuna, sabemos da grande responsabilidade que está sobre nós. De nós mesmos nada temos, tudo que temos provém do Senhor. Isso de certa forma nos acalma, porque se eu viesse aqui falar algo de mim, certamente eu nem subiria, né? Mas aquilo que passamos é aquilo que primeiramente nós recebemos do nosso Deus. Gostaria que os irmãos abrissem nossas Bíblias. O livro do Êxodo, vou ser bem objetivo, não quero ultrapassar o tempo. Amanhã nós temos o nosso culto na parte da manhã, então eu quero ser bem objetivo naquilo que o Espírito Santo Ele colocou no meu coração. Êxodo 4, você possa tirar toda a preocupação, tudo aquilo que possa impedir o Espírito Santo de falar no seu coração, que você possa fazer uma oração constante, assim como o Paulo nos instrui, né? Para que a sua mente ela possa estar preparada para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Êxodo 4, do 1 ao 5, todos encontraram? Amém. Assim está escrito: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiais que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Glória a Deus. O capítulo de número 4, né, ele começa com Moisés, né, respondendo uma pergunta, né? E se nós não olharmos o contexto, né, do capítulo 3, nós poderemos deixar a mensagem meia vaga. A gente pode ser que a gente não conseguimos compreender, né? E o contexto que está no versículo de número 3 é o contexto que Moisés ele sai para apacentar as ovelhas, né, o rebanho do seu sogro, né? E ele chega perto do monte, o monte de Deus, o monte Horebe. E ao chegar naquele monte, ele contempla uma sarça que estava ardendo, ou seja, que estava pegando fogo, mas aquela sarça, ela não se consumia. E Deus, do meio da sarça, ele chamou Moisés e ele disse a Moisés: não chegues, porque o lugar que pisa é terra santa. Ou seja, não chegues aqui para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. E Deus, ele diz a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci e vim livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir a uma terra que mana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Vem agora e eu te
enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés, ele ainda questiona Deus e diz: quem sou eu? Quem sou eu para ir até Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E Deus lhe responde: eu serei contigo. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhe direis? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Diz mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outro. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos o Senhor nosso Deus. Então nós percebemos que este é o contexto deste relato que inicia o capítulo de número 4. E Moisés, a gente vê ele respondendo a Deus, e nisso a gente vê um diálogo que ele tinha com Deus, né? Uma intimidade, mas também nós vemos que ele tinha um temor. Esse temor que muitas das vezes também está dentro dos nossos corações, porque Moisés, ele estava recebendo da parte de Deus uma chamada. E dentro de todas as questões que Moisés, ele tenta se esquivar, Deus, ele faz uma pergunta a Moisés, que está no versículo de número 2, do capítulo de número 4. E Deus vai dizer a Moisés: que é isso que tem nas mãos? O que é isso que você tem nas mãos? É sobre esse assunto que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu gostaria, em rápidas palavras, compartilhar com os irmãos. E esse texto, eu confesso que ele já está há um tempo, né, no meu coração. E essa pergunta eu fiz a mim mesmo, né? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você, no seu íntimo: o que é que eu tenho nas mãos? O que é que nós temos? A nossa resposta, ela vai mostrar se nós temos um coração grato a Deus. Porque o salmista, ele vai dizer no Salmo 116: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E nós temos algo na mão. E também, se a nossa resposta for negativa, se nós dizemos: eu não tenho nada, né? Assim como Moisés, que ele tinha, né? Mas ele não conseguia enxergar. Deus, ele pode trazer essa clareza, e Ele quer trazer, para que nós possamos contemplar aquilo que nós temos em nossas mãos. Porque Deus, assim como levantou Moisés para libertar, para que ele conduzisse o povo, para que ele libertasse através do nosso Deus, que iria usá-lo para tirá-los daquela terra de escravidão e depois conduzi-los eles à terra de Canaã. Deus estava, ou já estava trabalhando na vida de Moisés. Ou seja, Moisés, ele tinha algo em suas mãos. E lógico que esse bordão, ele é algo para nós podermos, é uma referência, né? Não é que nós temos algo, eu preciso olhar para minhas mãos e ver, mas é aquilo que Deus, ele tem colocado em nossas vidas. Pode ser um talento,
Mas aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, e mesmo que venha a ser insignificante, Deus, Ele pode fazer grandes coisas. Deus, Ele pode fazer grandes coisas. E não é para menos a preocupação de Moisés. Ele mesmo diz: quem sou eu para ir até Faraó? Dentro da humanidade dele, ele estava certíssimo. Dentro de uma visão humana, ele estava certíssimo. Como que uma pessoa comum, uma pessoa desconhecida, chega a um rei de uma nação, que se tinha como um Deus pela nação e por ele próprio se achava um Deus, chegar e, eu vim amando do meu Deus, para que você liberte o povo de Israel que está cativo. E Moisés vai dizer: quem sou eu? E muitas das vezes nós fazemos essas perguntas: quem sou eu para que Deus possa me usar? Quem sou eu para que Deus possa me trabalhar na minha vida para que o nome dele seja glorificado? Muitas das vezes nós não conseguimos ver aquilo que está em nossas mãos. E Moisés, ele é um homem que foi chamado por Deus, um homem que foi comissionado por Deus, e Deus, ele deixa isso muito claro: eu serei contigo. Eu serei contigo. E nós vemos que dentro disso tudo, Moisés, nós vemos no versículo 10, do capítulo 4, então disse Moisés: Senhor, eu nunca fui eloquente, No versículo 13, ele vai dizer: Senhor, manda outro, que não seja eu. Em outras palavras, manda qualquer um menos a mim. Muitas das vezes, diante de um chamado tão grande, assim como Moisés o tinha, e também nós o temos da parte de Deus, nós achamos incapacitados. E se depender de nós, realmente somos. Mas quem nos capacita é o Senhor. É o Senhor que nos fortalece. E o que nós temos nas mãos? O que você tem nas suas mãos? Onde você tem usado aquilo que Deus ele tem confiado a você? Muitas das vezes nós achamos pequenos, nós achamos que nós não podemos, mas Deus ele tem confiado em nós. E Ele tem colocado algo em nossas mãos. E nós temos alguns exemplos bíblicos, como eu disse, eu quero ser bem objetivo, de algumas pessoas. Davi, em 1 Samuel 17, 14, 1 Samuel 17, do 40 ao 49, perdão. Davi, o povo de Israel, eles estão travando uma batalha contra um único homem, contra Golias. E toda a nação amedrontada. E Davi, ele se levanta e vai até aquele gigante, com apenas uma funda e 5 pedras. Os irmãos, é um texto muito conhecido, desde a nossa infância, nós aprendemos sobre essa história de Davi na salinha, então é um texto muito conhecido. Davi, ele rejeita aquilo que Saul tinha dado para ele, as armaduras de Saul. Davi, ele rejeita, porque aquilo que é para ele não serve para mim. Deus já tem algo para mim, mesmo que seja insignificante, mesmo que seja uma funda, mesmo que seja 5 pedras, mas se é aquilo que Deus tem para mim, é muito mais valioso do que uma armadura de um guerreiro. Porque aquilo que é para o próximo, aquilo que é para ele, aquilo que é de Saul, é para Saul. E Deus, ele quer usar-nos com aquilo que Ele já tem colocado em nossas mãos. Já está conosco. Nós precisamos apenas ter ciência. Porque Moisés, ele estava se
sendo comissionado por Deus. E Deus já tinha dito: eu sou contigo, eu te capacito. E mesmo assim como Moisés, ao ouvirmos a voz de Deus tão audível, ou nós não nos portamos, ou nós não conseguimos compreender. Mas que nós possamos nessa noite, com essa palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Então essa palavra primeiramente ela falou comigo. Que nós possamos desenvolver aquilo que Deus ele tem nos entregado. E nós vemos que Davi, apenas com uma funda e 5 pedrinhas, coisas tão insignificantes, ele derrotou um gigante. Uma pedrinha pode matar um gigante? Não, é impossível. Se essa pedra não foi, ou como foi nesse caso, direcionada por Deus. Na nossa infância, né, os meninos de hoje não, né, mas os mais antigos, a gente sempre levava umas pedradas, né? Quando entrava numas brigas, depois da escola, sempre vinha uma... E quantas pedradas eu já levei, irmãos? E não morri, né? Levei pedrada na cabeça, então não era compensar, já levei pedrada, né? E essa pedra, de igual forma, ela não poderia matar aquele gigante. Mas tudo que nós temos, quando é direcionado por Deus, tem muito poder, tem muito valor, tem muita autoridade. Por mais que Faraó não veja, por mais que o mundo não veja, mas se é Deus que nos deu, tem grande valor. E outro exemplo que nós temos vários, irmãos, mas se eu fosse citar aqui, como eu disse, eu quero ser bem objetivo. Outro exemplo que a Bíblia nos dá, dentre muitos, é a viúva de Sarepta. Irmãos, eu vou dizer que eu amo essa história dessa viúva, porque em tantos textos, e eu sempre que eu ministro ou falo algo sobre essa passagem, quando Deus ele faz um milagre, principalmente de multiplicação, que não é o caso aqui, Deus ele pega algo que está acabando, ou que é muito pouco, e ele faz uma multiplicação. Mas não é o caso aqui. Em nenhum momento Deus, o texto bíblico fala que multiplicou. Apenas diz que o azeite não acabou. Aquilo que ela tinha, todo dia que ela olhava, era pouquinho. Mas foi uma seca inteira. Ela sustentou o homem de Deus, o profeta Elias, e toda a sua família. Então ela viu o milagre acontecendo na casa dela todo o dia. Porque não houve uma multiplicação. O elemento, o azeite, não acabava. E era pouco. E é interessante, quando nós vemos todos esses relatos que nós vemos na Bíblia, que quando Deus ele usa um profeta, ou usa qualquer outra pessoa para abençoar a outra, ele pergunta: o que você tem em casa? O que você tem na mão? Dando a entender que nós sempre temos algo. Nem que seja um pouquinho de azeite, nós sempre temos algo. E um pouquinho de azeite com a nossa confiança em Deus é muita coisa. É muita coisa. Por isso nós não podemos, em hipóteses alguma, menosprezar aquilo que nós recebemos de Deus. Por mais que aos teus olhos, ou os olhos daqueles que estão à sua volta, pode parecer insignificante. Mas Deus ele pode operar um milagre através daquilo que Ele te entregou. Aleluia, glória a Deus. Ele tem todo o poder. Não é por aquilo que nós temos, porque quem faz é Ele. O poder dele vai se aperfeiçoar em nossas debilidades, em nossas fraquezas. É Deus
Deus que opera todas as coisas para louvor e para a glória dele. Aleluia. Que nós venhamos valorizar aquilo que nós temos recebido do Senhor e não nos conformar. Não ser crente de banco, como eu sempre digo, que é parafuso, é prego, é solda, no caso nosso aqui. Mas que nós possamos querer ser útil. Irmãos, temos. É muito bom quando nós queremos ter essa vontade de querer ajudar, de querer usar aquilo que nós temos. Como eu disse, pode ser em todos os dons, porque tudo que nós temos vem do Senhor. Tudo que é bom vem do Senhor. Tudo que você consegue fazer que gera algo bom, uma comida, uma sobremesa, o seu trabalho, tudo isso é bom demais. E tudo isso provém de Deus. E é através dessas coisas que Deus quer nos usar. Aquilo que nós já temos. Por mais que aos teus olhos é só um pouquinho de azeite, eu vou preparar para mim e para o meu filho e nós morreremos. Era um relato, era um tempo de seca, era uma verdade. Aquela viúva e o seu filho, eles estavam condenados. Mas a confiança dela no pouquinho que ela tinha, ela sustentou o homem de Deus. Ou seja, ela que não tinha nada abençoou o homem de Deus, e o homem de Deus abençoou ela, trazendo uma palavra e ela crendo. Então tudo que nós temos, seja o profeta que era usado por Deus e tinha algo na sua mão, abençoou. Tudo que nós temos é para abençoar, é para glorificar o nome do Senhor. E outro exemplo, e nós já vamos concluir, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e como eu disse, Jesus, na maioria das vezes, ele sempre vai partir de algo. Ele sempre vai partir de algo que já existe. E aquele menino, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele ajudou a alimentar uma multidão. Isso é o que nós temos, irmãos. Isso que nós precisamos refletir. É isso que eu e você nós temos nas mãos. E que nós não venhamos nos confundir e buscar só as bênçãos advindas das bênçãos do Senhor, assim como aconteceu, que Jesus ele vai dizer: vocês venham até mim, é porque eu fiz o milagre de multiplicação, que depois eles foram perseguir Jesus. Mas que a nossa motivação não venha a ser essa, mas que seja glorificar o nome do Senhor e abençoar. Porque aquilo que nós temos recebido do Senhor, a finalidade é essa: abençoar, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Nós vemos que Deus ele chama Moisés, e dentro daquilo que ele aceitou o chamado de Deus, mesmo depois de ele recuar em várias vezes, mas nós percebemos que foi um homem grandemente usado nas mãos de Deus. E Deus, a gente vê no verso 3, que ele desce porque ele se compadece dos egípcios, que estava cativo. Deus vai dizer: eu ouvi o clamor do meu povo. Deus ele ouve o nosso clamor. E ele está ali chamando Moisés para uma missão, para libertar o povo do Egito e conduzir o povo na Canaã celestial. Foi algo muito difícil para Moisés, tanto que depois ele recebe até conselheiros para que ele pudesse pedir ajuda para ele ajudar.
governar aquela multidão. Então nós vemos que aquilo que Deus fazia na vida de Moisés era para abençoar. E da mesma forma, com Davi. Toda uma nação que se acovardava diante de apenas um homem, quando nós confiamos em Deus, e Davi ele chega a Golias nessa confiança, não na pedra, não na força, não na funda, não na força dele, mas ele vai até o gigante confiando em Deus. Isso fica muito explícito quando nós lemos o texto sagrado. Ele vai com uma confiança de que Deus daria a vitória. Ele não vai com dúvida. Ele já entra naquela batalha vencedor. Ele já sabia que Deus ia dar a vitória para ele. E é isso que nós temos nas mãos. Nós teremos as nossas batalhas. Nós teremos as nossas dificuldades. E por mais que seja apenas 5 pedrinhas e uma funda, em Deus nós já somos vencedores. Mas a questão é a convicção. É a fé que move. Eu preciso crer. E Davi ele chega com essa confiança, crendo que ele já era vitorioso. Por mais que aos nossos olhos é impossível, como que eu vou matar um gigante com 5 pedras? Mas ele chega como vitorioso. Ele não chega com dúvida. Ele tinha certeza que ele venceria aquela batalha. E é isso que move. É a nossa convicção. É a nossa fé naquilo que Deus já nos deu. Aleluia. É pouquinho, vai dar, mas é de Deus. E se é Deus que está comissionando, tem essa convicção que estava no coração de Davi. É um gigante. É apenas uma funda e 5 pedrinhas. Mas eu já sou mais do que vencedor. Eu já sou vitorioso. Porque maior é aquele que está comigo. Aleluia. E a viúva, como eu já mencionei, ela precisava de um milagre. E Deus, quando fala com Elias, vai até uma viúva que irá sustentá-la. Mas você compreende isso? Uma viúva que irá sustentar, Deus sabe de todas as coisas. Deus ele manda Elias ir para uma viúva sustentável, e ele já sabia que ela estava para morrer, porque ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que ela ia fazer um pequeno bolo para ela e seu filho, e depois não teria mais nada. Mas Deus ele diz ali, vai até Sarepta, e vai até uma viúva que ela vai te sustentar. Então Elias ele tinha algo na mão, e ele obedece à voz de Deus e vai até. Por mais que naquele tempo já era nossa uma viúva, porque naquela época as viúvas já eram tidas como alguém que precisava de ajuda e que não tinha condições de ajudar ninguém. Mas dentro disso tudo Elias ele vai, porque Deus o enviou. E chega lá, acontece exatamente dessa forma. A viúva ela foi abençoada porque ela creu na palavra de Deus através de Elias. E Elias também foi abençoado. E durante toda aquela seca, aquele pouquinho de azeite e aquele pouquinho de farinha o sustentou o profeta Elias e toda a sua família. Nós temos isso, irmãos. Você tem algo em suas mãos que você possa olhar com os olhos de fé e saber que Deus ele quer, ele tem algo para você, ele quer te usar, e o que você precisa já está com você. O que você precisa, Deus já lhe entregou. Basta somente você se levantar com confiança, com convicção e fazer a vontade de Deus. Paulo ele vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso só quando eu estou bem, mas eu sei passar por necessidade. Também eu sei ter fartura, mas em tudo isso quem me fortalece é o Senhor. Paulo também ele tinha uma
uma dificuldade, ele ora, a palavra de Deus vai dizer, ele ora 3 vezes, para que Deus removesse dele, e Deus, ele responde para Saulo: a minha graça te basta. É nas nossas imperfeições, irmãos, que o poder de Deus ele se aperfeiçoa. Paulo, certamente a gente quando lê, a gente conjectura, ele orou 3 vezes: Senhor, eu preciso fazer a tua obra, e esse espinho está me atrapalhando. Mas é nessas debilidades que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Porque se eu não tenho nada, eu sou forte, eu posso, eu vou e volto. Mas quando nós temos a debilidade, nossa, só a graça. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. É o poder dele se aperfeiçoando em nossas fraquezas. Que nós possamos, irmãos, usar aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos entregado. Que você não se conforme, nós não venhamos nos conformar com a forma que nós estamos vivendo. Não estou dizendo que está ruim, mas nós precisamos procurar cada dia melhorar. Se está muito bom, que amanhã esteja melhor. Que nós possamos cada dia mais crescer na presença do Senhor. Amém? Meus irmãos, ficar de pé. Soberano Deus e amado Jesus, gratos somos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui, que nos orienta a fazer a Tua vontade, meu Deus. Tudo que nós precisamos, Senhor, já tem nos entregado, Pai. Que nós possamos ser como flechas, meu Pai, até o alvo, Senhor, que é a Tua vontade, para cumprir, Senhor, os Teus desígnios. Venha tirar, Senhor, todo o temor, Senhor. Venha tirar, meu Pai, toda a incerteza, toda a insegurança, meu Pai, que possa haver no coração de cada um dos Teus filhos que aqui estão, porque eles conseguem enxergar apenas um cajado, ou apenas um pouquinho de azeite, ou apenas algumas pedrinhas, Senhor. Mas que eles possam enxergar, meu Pai, que tudo que eles têm provém do Senhor, e porque provém do Senhor, há muito poder, há muita graça, há muita abundância, Senhor. Que nós possamos usar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor, para que vidas possam ser fortalecidas, para que vidas possam ser saciadas, meu Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Assim, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que palavra abençoada para o nosso coração, meus irmãos. Deus abençoe presbiterias. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, nós já vamos para o momento da ceia do Senhor. Queria pedir já aos músicos que possam estar aqui já tomando seus lugares, e os nossos irmãos obreiros que estarão servindo a igreja, para ficar aqui à nossa direita, no nome de Jesus. Glória a Deus. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém, meus irmãos? Que nós venhamos, irmãos, essa noite a fazer uma introspectiva. Nós não estamos aqui para julgar a vida de ninguém,
mas nós estamos aqui para fazer uma análise de nós mesmos, irmãos, como nós estamos diante do Senhor. E essa análise ela não diz para que nós venhamos a nos condenar, mas é uma análise que o Senhor ele fala para nós fazermos, e nós viemos a participar com consciência diante do Senhor. Porque quando nós participamos, nós estamos dizendo publicamente que nós estamos preparados para nós irmos ao encontro do Senhor. Então, irmãos, que nessa noite nós venhamos a participar com alegria no nosso coração. E aquilo que nós estamos fazendo aqui, irmãos, tudo isso é uma preparação para quando nós formos encontrar com o Senhor no céu. Aleluia. É com alegria, com gratidão, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle. Em momento algum na palavra do Senhor Ele diz que nós estaremos ausentes de lutas, de dificuldades na nossa vida, na nossa peregrinação. Mas uma coisa que o Senhor nos garante pela sua palavra é que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias, irmãos. Todos os dias o Senhor Ele está conosco. Nas lutas, nas vitórias, nas necessidades, na abundância, na saúde, na doença, em todos os momentos o Senhor está conosco e Ele nos faz mais do que vencedores. Amém? Participa com alegria no coração, irmãos, no nome de Jesus. Abra o seu coração nessa noite para o Senhor. Deixe que o Espírito Santo enche a sua vida, trazendo alegria, restauração. Se você está enfermo nessa noite, creia no nome do Senhor Jesus, que você pode sair daqui nessa noite curado no nome de Jesus, porque o Senhor Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Nós estaremos orando no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Feche os olhos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua igreja, Pai. Meu Deus, e nós estamos gratos a Ti, Senhor, por mais uma vitória, Senhor, na vida dos meus irmãos, por mais um mês que nós passamos com muitas lutas, muitas dificuldades, quantos levantes do maligno, Senhor, contra a nossa vida, Pai, para nos fazer assolar, talvez desistir, Senhor, da nossa caminhada de fé, Pai. Meu Deus, mas o Senhor nessa noite nos fez mais do que vencedores, Senhor. E nós nos alegramos diante da Tua presença, Pai querido, porque até aqui nós podemos dizer Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou, Pai. E nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua igreja. Somos gratos a Ti, Senhor, pela vitória dos meus irmãos, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado. Dignifica as nossas vidas, Senhor, nessa noite de nós participarmos dessa ceia. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, restaura-nos, Senhor, torna a nos dar a alegria da Tua salvação, Pai. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, e abençoa, Senhor, a Tua igreja nessa noite. Nós apresentamos a Ti, Senhor, este pão, Senhor, que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi vertido naquela cruz, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor,